né? Muito bem, galera. Acho que a gente já tem aqui a quantidade boa. Vamos iniciar a nossa live. 37 pessoas, perto de 40. Vamos comentar as questões vão ser bem mais objetivas, né? Então, eu creio que a gente vai levar um tempo aqui tranquilo para o comentário das questões, tá? Todas as questões foram elaboradas por mim e extraídas aí com base no nosso material. Muito obrigado, Carol. Com base no nosso material, e vamos então fazer esses comentários. 5 questões. Apesar de ter 5 questões, o pessoal até falou: pô, professor, não vai dar para comentar as 5 na live. Vai, tranquilo, você vai ver que é bem mais rápido e a gente vai conseguir ter esse campo. Olha aí, mestre Sinato, a galera pedindo o eleitoralzão do Samuel. O Samuel se garante demais, viu, no eleitoral, e é uma matéria chata, né? Então, com aquela didática do professor Samuel peculiar, vai dar para a gente ter aí uma boa experiência, viu? Muito bem, vamos aos comentários, galera. A questão de número 1. Ministério Público do Estado do Piauí, por seu ofício de direitos difusos e coletivos no município de Morro Cabeça no Tempo, essa cidade existe, né, galera? Ajuizou a ação civil pública com o fim de obrigar o referido ente político a instituir procuradoria própria, com a consequente realização de concurso público para os cargos de procuradores municipais. Referida ação deve ser julgada como? Então, esse é o caso. Houve o ajuizamento de uma ação civil pública que pretendia obrigar o município a instituir aí procuradorias próprias, né? Esse era o caso, e nós, diante dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e do STJ, nós temos que verificar se há ou não compatibilidade com esse pedido, não é isso? O que vocês marcaram? Rodrigão, meu querido, um grande abraço a você, minha autoridade, monstro, direito financeiro, referência máxima aqui no nosso estado. Zé Maria, um grande abraço, meu irmão. E aí, galera, o que marcaram na questão de número 1? É possível, é viável essa ação do Ministério Público? Letra D. Muito bem, letra D. Galera, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 1.205.434, entendeu, e claro, não poderia ser diferente, entendeu que não há a obrigatoriedade de os municípios terem quadro de procuradorias próprias, né? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal acenou aqui para um pragmatismo. Imagine, nós temos municípios extremamente pequenos, especialmente os municípios do Nordeste, que não deteriam essa possibilidade de contar com um quadro próprio de procuradorias. Nós sabemos que muitos municípios vivem exclusivamente da fonte decorrente do Fundo de Participação dos Municípios, são precários, e ali a estrutura praticamente restaria inviabilizada na manutenção de um quadro de procuradoria próprio. E, especialmente, como muitas demandas municipais são sazonais, tá? O Supremo Tribunal Federal entendeu que não existe essa obrigatoriedade na contratação permanente e estatutária de municípios. O STF, torna a dizer, fixou esse entendimento no RE 1.205.434, dispensando aí a obrigatoriedade de quadro próprio de procuradores nos municípios. Esse foi um ponto, tá? Diante disso, de fato, o nosso gabarito é a letra D de dado. O pedido deve ser julgado improcedente, tendo em vista que não há obrigatoriedade que o município disponha de procuradorias próprias em sua estrutura administrativa. Isso é um ponto interessante. O Superior Tribunal de Justiça também recentemente abordou um tema reflexo a esse, que foi o tema da contratação direta mediante inexigibilidade de dispensa de licitação. E o STJ entendeu que não existe uma carta branca para que os municípios possam realizar inexigibilidade de licitação na contratação de escritórios de advocacia. Essa inexigibilidade ela tem que ser aferida no plano concreto, não havendo aí uma regra aberta e restrita para a contratação. Tá? Quer dizer, não é que seja vedada a inexigibilidade no caso de contratação de escritórios de advocacias.
O que a jurisprudência entendeu é que essa contratação requer a adequação irrestrita aos casos que justificam a inexigibilidade, como, por exemplo, a impossibilidade de competição. Tá? Sendo verificada a impossibilidade de competição, imagine um caso extremamente particularizado, de caráter técnico extremamente específico. Então, nesse caso, haveria a possibilidade de contratação mediante inexigibilidade. O que o STJ está balizando é que isso não é uma regra absoluta que se aplique indistintamente e pronto. O caso concreto é que vai viabilizar esta contratação. O meu aluno, se tivesse um pouco despercebido, ele poderia achar que esses julgados são conflitantes. O julgado do STJ que diz que não se pode utilizar irrestritamente a inexigibilidade para a contratação de escritórios de advocacias, e o julgado do Supremo Tribunal Federal que diz que não há a obrigatoriedade de se ter quadro próprio de procuradores. Esses julgados não se excluem, eles na realidade se compatibilizam. Eu não preciso de quadro próprio para as procuradorias municipais. No entanto, esse quadro contratado, ele precisa observar as regras de impessoalidade, de moralidade e, quando possível, as regras de licitação, sendo evidente possível inexigibilidade quando as circunstâncias fáticas assim autorizarem, certo? Então, essa é a observância. Torno a repetir, o julgado que justificou esse entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal foi o recurso extraordinário 1.205.434, 1.205.434, tá? Muito bem. Outro julgado interessante, galera, que com certeza vai estar em prova, também fixado na lógica da repercussão geral, diz respeito ao teto dos procuradores municipais. E aqui o Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação interessante. Ele disse que, muito embora no âmbito executivo o teto seja o do prefeito, no âmbito das procuradorias, como eles integram o sistema nacional de entidades indispensáveis à preservação da justiça, o teto a ser observado não é o teto no âmbito municipal, mas sim o teto de desembargador do Tribunal de Justiça. Então, o parâmetro remuneratório é o de desembargador do Tribunal de Justiça e não o parâmetro remuneratório no âmbito municipal. Quer dizer, no âmbito municipal eu vou observar como regra, a regra que limita ao teto do prefeito, mas tratando-se de procuradorias, o teto é o de desembargador do Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal também decidiu isso no recurso extraordinário 663-696, um tema importante que com certeza estará em provas, doutores. O teto que os procuradores municipais devem observar não é o teto da administração pública municipal, mas sim o teto pertinente dos desembargadores dos tribunais de justiça, ok? Tema fixado em repercussão geral, recurso extraordinário 663-696. Portanto, galera, o gabarito para a questão 1 de fato é o item D de dedo, tá? Ótimo, muito bem. Galera, vamos à questão de número 2, questão 1 tranquila, vi que ninguém errou, acrescentei aí alguns julgados interessantes. Vamos à questão 2. Carlos Miranda, vereador do município de Teresina, Piauí, quando em visita ao município de Altos, proferiu palavras ofensivas e caluniosas em relação a Ronaldo, muito embora expressadas no contexto das funções parlamentares desempenhadas pelo vereador. Neste caso, estamos discutindo na questão 2 acerca da imunidade que tem o vereador. E aí, o que o meu aluno marcaria na questão de número 2, galera? Como é que fica essa questão? José, grande abraço, meu irmão. Edilson, grande abraço também. Seja bem-vindo, meu caro. Não falta uma, né, Edilson? Galera, que gabarito nós temos então para a questão de número 2? O que vocês marcariam na 2? Letra D também. 2 na letra D. Galera, vamos ler o artigo 29 da Constituição Federal, 29.8 da Constituição Federal. Vamos à leitura aqui do artigo 29 da Constituição Federal, 29.8 da Constituição Federal. O caput ele diz o seguinte:
O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição do respectivo Estado. Só uma observação, galera, em relação ao CAPT do 29. O meu aluno vê que no CAPT do 29 traz a exigência de um interstício mínimo de 10 dias entre as votações, não é isso? Só para lembrar o meu querido aluno que esse interstício não se aplica, galera, não se aplica em relação às emendas constitucionais. Isso significa dizer que uma emenda constitucional pode ser aprovada em uma casa com a votação dos 2 turnos no mesmíssimo dia, não é isso? Essa regra do interstício mínimo fica limitada à Lei Orgânica Municipal nos termos do artigo 29 da Constituição Federal, certo? Muito bem. Vamos ao 29, galera, 8. Antônio Carlos, bem-vindo, meu amigo. 29.8. Olha o que diz aí o 29.8 da Constituição Federal. Os municípios terão, então, como regra motriz a inviolabilidade dos vereadores, pois por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do respectivo município. Quer dizer, galera, a Constituição Federal, no inciso 8º do artigo 29, dá ao vereador apenas a imunidade material e ainda uma imunidade material relativizada. Quer dizer, ela exige que se observe a circunscrição do município para que seja então destinada a prerrogativa da inviolabilidade material. Significa dizer então que a Constituição aqui, em relação aos vereadores, acabou por adotar um silêncio eloquente se ela estabeleceu apenas a prerrogativa da imunidade material. Significa dizer, a contrário senso, que não se estende ao vereador a imunidade formal, as regras pertinentes à prisão e as regras pertinentes ao processamento. O vereador fica, então, limitado à prerrogativa da imunidade material. Tá? Portanto, a imunidade do vereador, que é apenas a imunidade material, fica restrita ao âmbito territorial, como o Samuel pontua muito bem. Tá? Agora, galera, muito cuidado em questões objetivas que tratam da incompatibilidade do impedimento. Muito cuidado para você não errar essa questão. Porque o meu aluno, ele já sabe muito bem que a imunidade ela fica restrita à imunidade material. Mas, quando a questão trata das incompatibilidades e dos impedimentos, o meu aluno querido, o caríssimo, ele não consegue se lembrar muitas vezes que a regra é um pouco diferente para as incompatibilidades e para os impedimentos. E isso está no 9º do artigo 29. Olha o que diz o 9º do artigo 29, fruto da emenda constitucional número 1 de 1992. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, similares no que couber ao disposto nesta Constituição Federal para os membros do Congresso Nacional e na Constituição Estadual para os membros da Assembleia Legislativa. Então, meu aluno, muito cuidado. Em relação à imunidade, nós temos uma aplicação restritiva, porque a Constituição Federal aqui aplicou uma ideia de silêncio eloquente, já que trouxe apenas a possibilidade da imunidade material e ainda limitada à circunscrição. No âmbito dos impedimentos e incompatibilidades, contudo, a Constituição determina a aplicação naquilo em que for possível, evidentemente, das regras estabelecidas para os congressistas. Então, guarde isso. Imunidade, tudo bem, é restrita, é residual, não se aplica a lógica do parlamentar estadual e do parlamentar federal. Incompatibilidades e impedimentos se aplica no que couber, inclusive as incompatibilidades e impedimentos estabelecidas na Constituição Federal para o parlamentar federal, senadores e deputados, tá? Portanto, essa é a lógica. Vamos aqui à nossa questão. O item A diz o seguinte: em razão de deter imunidade material, não há possibilidade de que Carlos seja processado por crime de calúnia. Existe, galera, porque foi fora da circunscrição. Veja, ele ele é vereador em Teresina, mas o ato foi praticado em Altos, em outro município.
Ainda que seja um município contíguo, galera, não há prerrogativa. A Constituição traz essa vedação, limitando então a imunidade material no âmbito do respectivo município. Portanto, errado o item A, de fato. Por contar com imunidade formal, já vimos que o vereador é orelha, né? Aqui no bom sentido, e o coitado do vereador, ele não detém a imunidade formal. Portanto, você nem leu o restante, errado o item B. Letra C. Para que Carlos Miranda seja processado por calúnia, é indispensável a autorização da Câmara de Vereadores. Galera, errado. Essa condicionante, a imunidade para o processo no Brasil, limita-se exclusivamente ao presidente da República, né, gente? Essa prerrogativa não existe nem mesmo para os parlamentares federais, tá? A Constituição Federal passou por uma emenda constitucional e essa emenda suprimiu a imunidade pertinente ao início do processamento. Se a ofensa se der no Facebook, aplica a imunidade material? Não, Ortiz, porque a disseminação no âmbito de rede de computadores, o Supremo Tribunal Federal afastou até mesmo para parlamentares federais, com mais razão ainda se afasta em relação ao vereador, não é isso? Então, a disseminação de ofensas na rede mundial de computadores, ela mitiga, inclusive, a ideia de imunidade material do parlamentar federal, mitigando também a ideia de imunidade do parlamentar municipal, tá certo? Então, é errado aí afirmar que permanece a imunidade se a disseminação ocorrer no âmbito do Facebook, ok? Muito bem. Galera, então, voltando, a imunidade para processo só é do presidente da República e pronto, e de mais ninguém. Essa interpretação é extremamente restritiva. Então, quer dizer, governador, professor, para ser processado, precisa de autorização da Assembleia? De maneira nenhuma. O Supremo Tribunal Federal já pacificou isso. O governador não precisa, o prefeito não precisa, essa regra está adstrita ao presidente da República e mais ninguém, ok? Portanto, errado o item C. O item D, de fato, é o nosso gabarito, não há impedimento para que a prisão e o processo seja imediata em relação a Carlos Miranda, porque ele não detém as prerrogativas, como nós já comentamos, tá? Letra E, em caso de condenação do vereador pela conduta descrita, somente haverá perda da função parlamentar após deliberação da Câmara de Vereadores. Não há esta prerrogativa por parte do vereador. E em relação aos parlamentares federais, essa prerrogativa ela é fracionada. Há casos em que a perda é automática e há casos em que a perda não é automática. A condenação criminal, segundo o entendimento da maioria do Supremo Tribunal Federal e o entendimento mais recente, ela não é automática. Ainda que haja uma condenação criminal, ela não é automática. Requer o ato da casa respectiva em relação aos parlamentares federais. E, claro, houve um julgado do Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo Tribunal Federal, julgado de turma, em que o STF entendeu que se o tempo da prisão superar o tempo relativo ao mínimo necessário de exercício das funções parlamentares, quer dizer, se o tempo de prisão superar o tempo mínimo para o exercício da função parlamentar, o Poder Judiciário já poderia decretar a perda automática da função em razão da impossibilidade da presença mínima nas sessões. Só que esse entendimento foi um entendimento isolado, um entendimento apenas de uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, não é um entendimento de plenário do STF. Com certeza esse tema vai ser debatido no âmbito plenário da Corte e evidentemente, o STF decidirá definitivamente quanto ao tema, tá? Portanto, errado o item E, nem mesmo para os parlamentares federais existe essa regra absoluta, tá? 120 dias, Milena, exatamente. 120 dias foi o julgado do Supremo Tribunal Federal. Particularmente, galera, eu entendo que esse julgado ele é impecável.
incumbenciais limitam-se ao teto. Como fica em relação ao entendimento anterior? Teto, né, mestre? Aí também não tem como. Limita-se ao teto. E aí a questão é o seguinte, minha autoridade, se o STF não tiver modulado, e eu creio que não modulou, mas com certeza vai haver embargo de declaração, aí nós vamos aplicar a teoria da nulidade, dever de devolução. Mas o STF vai modular, mestre. Como o tema era polêmico, sem sombra de dúvida, vai haver a modulação sem sombra de dúvida em relação a isso, passando-se a vedação apenas a partir da publicação da certidão de julgamento do acórdão, não é isso? Então, esse é o ponto. Mas esse entendimento, uma coisa não exclui a outra, né, Jefferson? Tu tem que entender o seguinte, o teto dos procuradores municipais é o de desembargador, tá? Os tetos da Procuradoria Federal e da Procuradoria Federal especialmente vai ser o teto de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tu tem que compatibilizar os dois julgados, não é isso? O recebimento dos subsídios não deve superar o teto do Supremo Tribunal Federal, onde é possível receber o teto do STF, tá? Onde é possível receber o teto do STF. Então, nós vamos ter que compatibilizar esses dois julgados. Eu entendo que o julgado dos honorários, ele não subtrai esse julgado do teto pertinente ao município, tá? Que é o teto de desembargador. Eles se compatibilizam. Apenas são referências distintas. Quer dizer, quando é possível receber o teto do STF, honorários e subsídio devem respeitar esse teto. Onde não é possível, honorários e subsídios devem respeitar o teto de correspondente, que é o teto de desembargador, ok? Mas vamos ver o que o STF vai dizer em relação a isso, minha autoridade. É a minha opinião, o STF não tratou do tema no julgado em questão. Vamos à leitura da questão de número 3. Determinado município da Federação Brasileira foi devidamente criado nos termos do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, com a indicação do prazo de 2 anos para sua efetiva implantação ou implementação. Dentro do prazo de 2 anos, verificando a Assembleia Legislativa que, do ponto de vista econômico e fático, era inoportuna a criação do município, decidiu o Poder Legislativo Estadual, exclusivamente por ato normativo estadual, revogar a criação do ente municipal. Neste caso, a legislação revogadora é... Qual gaba, galera, da questão de número 3? O que vocês marcariam aí na 3? Olha a caneca do Vascão aí, galera. Letra D de dado, Joana, seria inconstitucional. Bruna, letra D. Jefferson, letra D. Samuel, letra D. Fad, letra D. Moleza, né, galera? Galera, letra D. Cajuína, letra D. Milena, letra D. André, letra D. Jennifer, letra D. Tá bom demais, rapaz. Muito bem. Essa caneca tá em todas, né, Lara? Tem que estar, Lara. Que é algo que me dá um valorzinho um pouco maior, né? Rapaz, o gabarito tá viciado. Letra D, não é isso? Muito bem, rapaz. André, não é isso, rapaz. O Vascão tá aí, rapaz. O Mengão tem que preparar o lombo, viu? O Vascão, quando pegar um Mengão agora no Brasileiro, se prepare. O negócio vai ser puxado, tá? Galera, vamos ao 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. Vamos fazer a leitura rapidamente. Artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ele diz o seguinte, em relação à criação dos municípios. Artigo 18, o caput trata da regra geral em relação à organização administrativa do Estado brasileiro e diz o seguinte: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. O meu aluno sabe muito bem que a Constituição Federal, ela adotou, não é isso, Samuel? É isso aí, né? Adotou um federalismo de terceiro grau, não é isso, gente? Então, nós temos o primeiro grau que concentra o poder no âmbito da União. Débora, um beijão, minha amiga. Nós temos aí o segundo grau que concentra as atribuições e poder no âmbito do Estado-membro, e temos o terceiro grau, que é exatamente o município, tá? Em regra, a Federação Brasileira adota um federalismo de cooperação,
né, distribuição de competência harmônicas ali entre os entes. Esse federalismo de cooperação ele é antagônico ao federalismo dual, em que há um poder concentrado na mão de um ente, geralmente o ente central, tá? Mas nós adotamos um federalismo de terceiro grau e um federalismo cooperativo, tá? Porque ingressa o município na lógica de ente político. Esse tema, contudo, galera, vocês sabem muito bem, ele não é de todo pacífico, né? Esse tema, na realidade, encontra vozes dissonantes, principalmente José Afonso da Silva, que entende que o município não é ente federativo. O município é uma autarquia. O fato de a Constituição taxar formalmente o município como integrante de uma federação, para José Afonso da Silva, não dá ao ente a prerrogativa de ente político. Esse é um entendimento de José Afonso da Silva. No entanto, é um entendimento extremamente minoritário, não é isso, galera? Não é um entendimento majoritário acerca do tema. O majoritário, evidentemente, é que o município integra a acepção política do Estado brasileiro, portanto, é um ente político também, integrando, portanto, a federação. E a criação dos municípios sempre foi um tema bastante polêmico, galera, sempre foi um tema que despertou um debate muito grande. E a emenda constitucional número 15 tratou de reescrever o artigo 18, que diz 18, parágrafo 4º, que diz o seguinte: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual. Então, veja, o que cria um município propriamente é a lei estadual. O que desmembra o município propriamente é a lei estadual, tá? Far-se-ão por lei estadual, então eu preciso de uma lei ordinária estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal. Então, a lei complementar federal vai estabelecer o período em que isso vai ocorrer, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade econômica apresentados na forma da lei. Então, veja só, para a criação do município nós temos aí 4 requisitos, né, galera? Primeiro requisito que nós temos, que é claro, a lei complementar federal, estabelecendo o período, não é isso? A lei complementar estabelecendo o período. Nós temos a lei federal, a lei estadual que exige, que cria o município. Nós temos a lei federal que trata dos estudos de viabilidade econômica, que é lei ordinária também. E, por fim, o requisito pertinente ao plebiscito. Julinha, um abraço, minha querida. E, por fim, um requisito pertinente ao plebiscito. Então, satisfeitos todos esses requisitos, podemos, então, criar um município nos termos do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. São esses os requisitos para a criação do município aí do artigo 18, que sempre cai em prova e é uma questão que você não pode errar. Só que há uma questão interessante, galera. E a questão é a seguinte, tá? Uma vez criado o município, ainda que ele não tenha sido implantado efetivamente, uma vez havendo a legislação seguindo todo o padrão do artigo 18, parágrafo 4º, só com a observância da simetria é possível desconstituir essa criação, tá? Só com a observância da simetria é possível desconstituir essa criação. O caso em questão, na nossa questão 3, retrata uma situação exatamente em que não foi observada essa simetria. Simplesmente por ato normativo estadual, sem a observância da simetria, não, Ítalo? Vascão aí na veia, sem a observância da simetria, é que nós tivemos a revogação da criação do município. Isso contraria a Constituição Federal no artigo 18, parágrafo 4º. O tema foi objeto de debate no Supremo Tribunal Federal, tendo esse entendimento pela observância irrestrita da simetria sido fixado no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1881. Então, a ADI 1881 passou a entender o Supremo Tribunal Federal que a revogação guarda irrestrita observância do princípio da simetria, tá? Portanto, paralelismo das formas, Lara. Muito bem, doutora Lara Luz. Essa Lara Luz não é gente, é um ser humano destacado. É um ser humano que veio aí para, sem sombra de dúvida, brilhar nesse universo da escuridão. Portanto, letra D de dado, ADI 1881. Isso, Gerson, o município de Luiz Eduardo Magalhães foi
o caso, o link case, né, isso que o Supremo Tribunal Federal utilizou para a questão dos municípios putativos. O Supremo Tribunal Federal julgou a ADI referente aos municípios putativos, a ADI do município de Luiz Eduardo Magalhães, que foi um caso emblemático, né, que fixou a tese do famigerado município putativo. Lá é pancada, não é, Samuel? Não é brincadeira, não. Portanto, a legislação do âmbito municipal ela é inconstitucional, pois a revogação apenas poderia ser efetivada com respeito aos mesmos requisitos indicados para a criação do município. Paralelismo, como diz a doutora Lara. Portanto, gabarito letra D de dedo para a questão de número 3. Show, muito bem. Galera, e a questão de número 4, o que o meu querido aluno marcou na questão de número 4, no que se refere ao controle externo exercido frente ao Poder Executivo Municipal? Assinale a opção correta, o que nós temos aí na questão 3, o que meu aluno marcou na 3? Concordo, Jefferson. Constitucionalidade superveniente, concordo demais. Mas o STF entende que não. O STF aqui entende que houve um apelo ao legislador, não é isso? O que o STF fez foi uma declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, não é? Fez um apelo ao legislador, deu um prazo de 24 meses para que houvesse aí a edição do ato normativo. Sem sombra de dúvida, constitucionalização superveniente. Na realidade, houve aí um atalhamento constitucional, se a gente for olhar o pé da letra, né? Um atalhozinho ali na Constituição Federal. A Lara pôs letra B, na questão de número 4, Fade, Bruna, Joana, letra A, Jefferson também letra B, Julinha, letra A, ou seja, tivemos aqui uma divergência. Samuel, letra B, cadê a Milena e a Giedra para acabar com essa divergência? Bora lá, Milena, cadê você? Samuel, letra B também. Milena, letra A. André, letra A. Letra A está se sobressaindo em detrimento da letra B. Então a dúvida é somente entre a letra A e a letra B, não é isso? Galera, o Supremo Tribunal Federal, ele apreciou esse tema no julgamento do RE 729-744. Giedra, letra A. Marta, letra A. Gestão ou não é com a Câmara, diz a Giedra. Olha aí, outra mulher pesada. Pesadíssima a Giedra. Pessoal, sigam a Giedra, viu? Lá no Instagram, vocês vão ter novidades, vai ter coisa boa lá para você acompanhar. O fino, viu? Olha aí, Giedra, eu botando pressão em cima de ti. Milena diz, letra B seria para o TCU. Cajuína diz que é letra A também. Galera, o Supremo julgou o RE 729-744. Essa questão praticamente, na íntegra, ela trata do RE 729-744, julgado na lógica da repercussão geral. Ivanilson também letra B. E o STF ele estabeleceu o seguinte, galera. Meu querido aluno, não interessa o tipo de conta que é apreciado. Sempre a palavra definitiva é do parlamento. O parecer da Corte de Contas é simplesmente opinativo. O parecer da Corte de Contas municipal ou estadual, no caso, é simplesmente opinativo. Não há essa vinculação necessária do parlamento. Então o STF entendeu por maioria, claro, que pouco importa se a conta é de gestão ou se a conta é de governo, se a conta é política ou se a conta é administrativa. A palavra final, inclusive no que se refere à própria ineligibilidade do chefe do parlamento, só ocorre, do chefe do Poder Executivo, só ocorre quando há a decisão da Câmara, a decisão do parlamento. O ministro Luiz Roberto Barroso, nesse julgamento, sagrou-se vencido, porque, nesse caso, o ministro entendia que tinha que fazer a diferença entre conta de gestão e conta de governo. Só que o Supremo Tribunal Federal, um voto divergente capitaneado pelo ministro Gilmar Mendes, entendeu que essa diferença era irrelevante. E eu concordo, sim, galera, que a Constituição não faz distinção
o julgamento de fato deve ser pela Câmara. Claro, aí você vai discutir, pô, professor, mas os prefeitos dominam, de municípios pequenos, dominam a Câmara, então nunca vou ter um julgamento efetivo. Sinto muito. Nós temos aí um pragmatismo que não é o que foi pretendido pela Constituição Federal, mas nós não podemos dar um contorcionismo a uma interpretação da regra constitucional apenas para satisfazer uma necessidade de ordem pragmática. Acontece, mas não é para isso acontecer. Mas, enfim, o STF entendeu que a última palavra é sim do parlamento. Portanto, a letra A diz o seguinte: muito embora as Cortes de Contas estadual e municipal detenham a possibilidade de realização de controle externo, isso é inequívoco, no que se refere ao prefeito, a atribuição é apenas de emissão de parecer prévio, de caráter opinativo, cabendo à Câmara de Vereadores o julgamento efetivo, pouco importando tratar-se de conta de governo ou de conta de gestão. Perfeito, galera. Esse é o ponto. Letra A, de fato, é o nosso gabarito. E ele reflete, o item A reflete exatamente o que foi decidido no RE, torno a dizer, anote aí por gentileza, 729744. O Ortiz fala, aqui em Santana, a Câmara mudou a aprovação do TCE e cassou o prefeito. Muito bem, Ortiz, nós temos exemplos importantes. O 71.2 da Constituição Federal se aplica ao TCU e não ao Tribunal de Contas. Exatamente, Jefferson. É o que a doutrina diz. Essa distinção ela é para o Tribunal de Contas, quando julga gestores que não o presidente da República, por exemplo. Porque no caso do presidente da República, ainda assim, né, galera, o parecer vai ser opinativo na Corte de Contas, tá? Muito bem. Letra B. No exercício do controle externo, devem os tribunais de contas julgar os atos do prefeito no que se refere às contas de gestão, cabendo à Câmara de Vereadores julgar as contas de governo. Já vimos que não, o STF uniformizou o entendimento apenas, destinando apenas à Câmara o julgamento. Letra C. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas do prefeito, que deve anualmente ser prestado, só deixará de prevalecer por decisão de 3/5 dos membros da Câmara Municipal. Galera, o erro aqui está no quórum, não é isso? Galera, nos termos do artigo 31, parágrafo 2º, esse quórum é de 2/3, né, galera? Não é um quórum de 3/5, tá? Olha o que diz o artigo 31, galera. O 31 fala: a fiscalização do município, acompanhe comigo aí no seu Vadimeco, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, Portanto, nós temos aí uma previsão de quórum equivocada, certo? Errado, contraria o 31, parágrafo 2º. Contraria o 31, parágrafo 2º da Constituição Federal. Muito bem. Galera, daí surgiu a dúvida, né? Em relação se seria vinculante ou não, mas o Supremo entende que a interpretação adequada do parágrafo 2º é que o parecer é meramente opinativo. Letra D de dado. De acordo com o STF, o silêncio do Poder Legislativo local redunda em aprovação tácita das contas do prefeito, de modo que, em tal circunstância, não há que se falar em desaprovação das contas com a consequente declaração de sua inelegibilidade. Não, o silêncio do parlamento, galera, não tem efeito jurídico nenhum, a não ser político. Quer dizer, não redunda nem em aprovação e nem desaprovação. É um fato apenas político. Portanto, errado o item D. O STF entendeu isso no RE 729744 também. O silêncio não redunda nem em aprovação e nem desaprovação. Portanto, errado o item D. As contas dos municípios ficarão durante 90 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. O erro está aí, galera, somente no que se refere ao prazo.
O prazo aí é de 60 dias, né, galera? Nos termos do 31, parágrafo 3º, tá? 31, parágrafo 3º, o prazo é de apenas 60 dias. Portanto, errado o item E em relação ao prazo apenas. Muito bem. Galera, esse tema é uma questão certa em prova, tá? Então, guarde esse RE, façam a revisão da ementa desse julgado, RE 729-744. Eu não tenho dúvida, meu aluno, que não vai haver prova aí em que esse julgado vai despencar. Ortiz, tem prazo para a casa fazer o julgamento? Aí é o prazo do regimento interno, né? Nós não temos prazo constitucional, não há esse prazo específico. Cada casa vai estabelecer o prazo para julgamento. A questão é que o silêncio, mestre, não redunda em aprovação ou desaprovação. Ok? Muito bem. Portanto, galera, gabarito de fato, letra A para a questão de número 4. Muito bem. Doutores, muito bem, muito bem, muito bem. Vai despencar em prova, sim, Samuel, não tenho dúvida disso. É um julgado importante, tá? Vamos para a questão de número 5, galera. Como é que fica aí o gabarito da questão de número 5, meu aluno querido? O que meu querido aluno marca na questão de número 5? Beleza, Ortiz? Qual o gaba da 5? Vamos ver o que vocês marcaram aí na 5. Joana marcou letra A. Quem mais? Lara, letra B de bola. Gente, lembre-se, ele quer o incorreto, tá bom? Incorreto. Gedra, letra B. Gedra, letra B de bola. Isso. Discutimos muito. Letra B. Gabriela, letra B. Jefferson, letra B. Ivanilson, letra B. Muita letra B. Cadê a Milena? Marcou o que a Milena? Samuel, letra B de bola. Vamos lá. Bora, Milena. Cadê o gabarito? Deixa eu ver se a Milena já botou. Marina, letra A. Jennifer está dizendo que não sei, mas vai de ser. Milena botou letra A. Fad, letra C. Letra B. Lembrando que eu quero o incorreto, né, galera? Vamos ficar atento a isso. Eu quero o incorreto, não é isso? Vamos lá. Questão de número 5. Em relação ao denominado município putativo e o tema da criação, fusão e incorporação dos municípios, é incorreto afirmar, né? Município putativo. Galera, o que é o município putativo? Simples demais. A terminologia, galera, ela está relacionada a uma ideia de algo que existe no plano dos fatos, mas não segue as regras legais, não seguiu os requisitos legais para a sua concretização. Então, olhe só, o que é um município putativo? É um município criado sem a observância do artigo 18, parágrafo 4º, por exemplo. Ele existe no plano dos fatos, mas, no entanto, ele não está relacionado aí ao cumprimento dos requisitos do parágrafo 4º do artigo 18. É só você lembrar do casamento putativo, tá? O casamento putativo, galera, é exatamente essa circunstância, galera, de o casamento se realizar quando não satisfeito todos os seus requisitos. O casamento existe no plano dos fatos e se ele não redundar em prejuízo a terceiros, será casamento válido e legítimo. É o famoso casamento putativo, criado sem a observância dos requisitos legais. É a mesma coisa para você lembrar o que é o campeão putativo. O campeão putativo é o Flamengo, que tem títulos aí que não existe, né?
Então é um título inexistente, é um campeão putativo. Então o município putativo é aquilo que existe no plano fático, mas não respeita as regras legais de sua Constituição. Nós tivemos vários julgamentos em relação aos municípios putativos e o Supremo Tribunal Federal cunhou dessa terminologia, força normativa dos fatos, exatamente, de George Jelinek, né? Ontem, na nossa aula, nós comentamos sobre força normativa dos fatos, né? Os fatos são tão fortes que afastam aí a aplicação da regra. Nós temos um postulado de derrotabilidade da regra constitucional. O fato ele é tão forte que ele derroga a regra. Princípio da derrotabilidade, força normativa dos fatos. O ministro Eros Grau utilizou a expressão, quem leu o material deve ter visto, teoria da reserva do impossível, né? Eu não tenho como desconstituir o município, então teoria da reserva do impossível, não é, Geda? Tá lembrada que você tinha me perguntado aí o que era essa teoria da reserva do impossível? É exatamente essa circunstância em que não há possibilidade de desconstituição de uma circunstância fática. Então nós fazemos o quê? Mitigamos a norma para sobressair o pragmatismo, sobressair o aspecto fático. Isso é o município putativo, tá? Foi sim, não é, Ortiz? Derrotabilidade ali da norma, derroga no plano concreto a aplicação da norma. Não confunda, galera, só um parêntese, não confunda, meu querido aluno, a derrotabilidade da norma com a mutação constitucional. Na derrotabilidade, eu só vou afastar a aplicação da norma para aquele caso concreto. A mutação não, é uma mudança de sentido da norma de maneira permanente e restrita. Claro que futuramente pode ser revisto esse entendimento, mas não dá para confundir com mutação, não é isso, Ortiz? Muito bem, bem observado, bem lembrado, minha autoridade. Perfeito. Então vamos aos nossos itens. Com a promulgação da emenda constitucional número 57, que foi a emenda que o parlamento editou dentro do prazo de 2 anos, foram convalidadas as criações dos municípios que, criados até 31 de dezembro de 2006, não observaram a regra pertinente à consulta prévia. Galera, houve a emenda constitucional que inseriu o artigo 96 no ato das disposições constitucionais transitórias, né? Olha o que diz o artigo 96 do ADCT. Deixa eu localizar aqui, galera. O artigo 96 do ADCT, ele diz o seguinte. Deixa eu localizar aqui. Olha o 96, fruto da emenda constitucional número 57. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação. Essa é a emenda constitucional número 57, que acrescentou aí uma regra no artigo 96 do ato das disposições constitucionais transitórias, tá? Convalidando, então, a criação dos municípios, atendendo ao apelo feito pelo Supremo Tribunal Federal ao legislador. Só que tem uma questão interessante, galera. Qual o alcance dessa convalidação feita pela emenda constitucional número 57? O Supremo Tribunal Federal decidiu o tema, galera. O alcance é restrito. O STF entende que essa convalidação só alcança os casos de criação do município sem a observância da lei complementar federal. Não é amplo, não é irrestrito. Então, qualquer outro requisito, consulta prévia, etc., lei local, qualquer outro requisito não foi mitigado pela emenda constitucional número 57. O Supremo Tribunal Federal entende que o único requisito mitigado aqui foi a necessidade de lei complementar federal, apenas e mais nada. O único requisito aqui foi a edição de lei complementar federal. Nenhum outro requisito foi, então, mitigado. Nenhum outro requisito. Por isso, galera, que o item A é equivocado, porque a emenda constitucional número 57, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, não mitigou a necessidade de consulta prévia, de modo que qualquer município criado sem a consulta prévia permanece inconstitucional, não sendo alcançado pela convalidação
do artigo 57. O gabarito, portanto, de fato é a letra A, porque é incorreto. É incorreto o item A. De fato, não houve convalidação. Não houve convalidação nos casos de consulta prévia. Qual foi o precedente, então, do STF que tratou do tema? RE 1.171.699. RE 1.171.699. Então, o item A é de fato incorreto. Anote aí o RE 171.699. Letra B. Com a promulgação da Emenda Constitucional 57, permitiu-se a convalidação das criações dos municípios que, criado até 31 de dezembro de 2006, não observaram a legislação complementar federal. Perfeito. Letra B correta. Acabei de comentar com vocês. A letra C, galera. A interpretação dada pelo STF à Emenda Constitucional número 57 é restritiva? Sim. Ela alcança exclusivamente os casos de legislação complementar federal e não os demais requisitos. Então, a interpretação que o STF dá aqui é de cunho restritivo. É de cunho restritivo, tá? Portanto, correto o item. Letra D de dado. Ainda que haja apenas alteração de limites territoriais dos municípios, não se dispensa a consulta plebiscitária prevista no artigo 18. Pouco importando a extensão dessa diminuição, tá? Pouco importando a extensão dessa diminuição. Correto. O André me pergunta, professor, essa lei complementar federal existe? Não existe, né? Ainda, tá? Ainda não existe, né? Pelo menos eu não tenho lembrança. O parlamento está eufórico, tá aí, apesar da pandemia. Apesar da pandemia, o parlamento está aí, né? Muito bem. Voltando à letra D, galera. O STF entendeu isso na ADI 2921. Pela ADI 2921, galera, qualquer procedimento que modifique os limites de um município deve se atentar à regra do artigo 18, parágrafo 4º. A simples modificação de limites municipais também se submete à regra do 18, parágrafo 4º. Pouco importando a dimensão. Isso foi observado na ação direta de inconstitucionalidade 2921, portanto, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a letra D não é o nosso gabarito. O significado da expressão consulta prévia, contida no parágrafo 4º do artigo 18, é no sentido de ser necessária a consulta a toda a população afetada pela modificação territorial, o que, no caso de desmembramento, deve envolver tanto a população do território a ser desmembrado, quanto a do território remanescente. Impecável, né, galera? O item toda vez que a Constituição exigir a consulta da população diretamente interessada, ela alcança todos aqueles que foram, então, atingidos pela medida, tá? Então, letra E, ADI 2650 é o nosso gabarito. Galera, vamos encerrar aqui o nosso tempo, faltando 10 segundos. Muito obrigado, meu querido aluno, pela live. Grande abraço.